Paz do Senhor a todos, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Agradeço a Deus por mais um dia e pela oportunidade de estar aqui divulgando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Quero deixar um versículo para a meditação de todos no livro de Salmos 55 e o verso 17. E o título do Salmo 55 diz: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. E o verso 17 diz assim, meus amados: de tarde e de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista, falando nesse Salmo 55, a malícia dos seus inimigos, dos seus adversários, as pessoas que não gostavam do rei Davi. Glória a Deus. Mas ele deixou aqui um segredo, uma comunhão, um falar, um ouvir. Se eu tenho inimigos, se eu tenho pessoas que não gostam de mim, que às vezes podem querer me destruir, me desejar o mal contra a minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho um Deus Todo-Poderoso que pode fazer grandes coisas, aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Eu tenho que orar. Eu não posso ficar de boca calada. O crente ele não pode chegar na presença de Deus. Pode ser aonde for, meu irmão. Não sei se você vai para a igreja e não ora. Eu não sei se você está na sua casa e não ora. Eu não sei se você está no seu trabalho e não ora. Se você não ora, você não está na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus tem que orar. Eu não sei se você ora uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes. O salmista, ele nos ensina aqui, no momentos difíceis que os inimigos queriam atacar ele orava 3 vezes ao dia. Então, se ele orava 3 vezes, ou uma vez por dia, ele estava na presença de Deus. Porque se eu chegar na presença de Deus e não orar, não falar, não dizer a Deus aquilo que está acontecendo na minha vida diante de Deus. Deus sabe de tudo, mas Deus quer que nós falamos, comunicamos a Ele. Deus quer isso, meus irmãos. Se eu estivesse precisando de alguma coisa e chegasse perto de uma pessoa que pudesse me ajudar, um exemplo, e se eu não falasse, como é que aquela pessoa iria me ajudar se eu cheguei perto daquela pessoa calado, não falei nada? Não falei da minha dificuldade, da minha necessidade. Como é que essa pessoa iria me ajudar se eu não falei? Ele não vai me ajudar, não. E o mesmo é Deus. Se você chega na presença de Deus, se você ora, se você conta a Deus o que está acontecendo na tua vida, na tua família, na tua parentela, lutas, perseguições, aflições, aquilo que você não está aguentando e suportando, peça força a Deus, que Ele vai te dar força, Ele vai te renovar. Você tem que orar, ou uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes ao dia. Ore ao Senhor. Glória. E aqui, glória. E aqui, meus amados, no livro de Daniel, o profeta Daniel, glória a Deus, Daniel 6, e o verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se impunha de joelho e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Então Daniel, antes do rei dar aquele edito, Daniel já orava antes. Já orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Será que eu e você só vai orar a Deus quando as coisas estiverem apertadas? Quando estiver acontecendo algo na tua vida e na minha? Será que você vai orar neste momento? Não. Deus manda eu e você orar quando tudo estiver bem também. Quando tudo estiver ótimo, tua casa, tua família, teus filhos, no trabalho, estiver tudo bem, ora também.
Não é porque quando tudo estiver bem na tua vida, aí eu não vou orar não, não preciso de orar não, tá tudo bem, não está acontecendo nada. É aí que você se engana, porque quando você pensa que está tudo bem, não está acontecendo nada na tua família, mas na frente pode vir uma tempestade e você não está preparado para o momento daquela tempestade. Mas se você estiver orando, se vier uma tempestade, lembre-se que Jesus está no teu barco. O mesmo Jesus que estava no barco com o discípulo, quando veio aquela onda, aquela tempestade, ele acalmou aquela tempestade, e os discípulos estavam aperreados, com medo, pensando que o barco ia afundar, ia virar, e foram acordar Jesus, o mestre. Se lembre que o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que estava no barco com os discípulos, se você está com Jesus orando, que quando vir a tempestade, Jesus vai acalmar a tempestade que está na tua vida. Mas você tem que orar. Se acostume, tenha uma vida de intimidade, de orar ao Senhor, de buscar. Tem uma intimidade, tem uma comunhão. Como é que você chega na presença de Deus se não ora? A oração é feita uma brecha. Uma brecha. Quando uma pessoa dá uma brecha, uma legalidade ao inimigo das nossas almas, ele não faz que a gente peque. Quando a gente dá uma brecha, ele vai trabalhar para a gente cair no pecado da tentação. Então, quando eu e você quando a gente ora, a gente abre uma brecha diante de Deus. E se você chegasse diante de uma brecha, uma janela, uma porta, quando tem uma brecha, quando tem um buraquinho pequenininho, quando você olha, você não vê o outro lado. Então, quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você começa a se humilhar, pedindo graça, socorro, essa brecha, ela começa a crescer. Glória! Aleluia! Essa brecha, ela começa a crescer. Comunhão, intimidade. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer te ajudar. Deus quer te dar força. Deus não quer te ver da forma que você está, na forma que você se encontra. Você pensa que está bem, você pensa que está ótimo, mas você não está bem, não está ótimo. Se acontecer algo forte na tua vida, você não vai aguentar. Então, antes de tudo, ore. Se estiver bem, ore. Se estiver acontecendo coisa ruim, mal, ore. Se tiver inimigo te perseguindo, ore. Se estiver doente, ore. Se estiver com saúde, ore. Deus não quer saber se você vai orar 3 vezes ao dia, mas ore a Deus para ter intimidade. E quando a pessoa ora, existe uma porta nos céus que ela está aberta. Mas essa porta ela só se abre, só está aberta para a tua vida e para a minha vida se eu orar. Quando eu oro, de dia, de tarde ou de noite, existe uma porta no céu espiritual e essa porta ela está aberta em comunhão com Deus. Quando acontecer algo na minha e na tua vida, quando eu e você ora, a intimidade da porta aberta, ela irá te socorrer e o nome de Deus será glorificado na tua vida e os inimigos vão ver que Deus é na tua vida, que você tem dono, que você não é um qualquer, porque às vezes o inimigo, ele mexe com um, mexe com o outro e ele vê as pessoas sendo destruídas, mas quando ele mexe com você, quando ele mexe com o crente, quando ele mexe com o crente que ora, tem intimidade com Deus e a resposta vem na hora certa. Glória a Deus. Ore, tenha intimidade, que a porta do céu esteja aberta para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.